Fala pessoal, dando continuidade aí ao conteúdo aí de geometria analítica, vamos para mais um tópico que é interessante, é bastante presente aí em concursos, etc. E para te dar um embasamento, eu trouxe aqui o contexto, né, o tópico, e para a gente trabalhar a ideia inicial e depois nos aprofundarmos em exercícios mais, digamos, mais elaborados, que exigem um pouco mais de você, mas que você precisa desta base que eu estou dando aqui. E se você tem dificuldade, você vai perceber que não é tão difícil assim. Entretanto, não vou prometer para você que vai ser fácil se você não praticar. Você tem que praticar para você chegar à sua perfeição, àquilo que você quer. Beleza, sem mais delongas, vamos à resolução, vamos ao desenvolvimento aqui do tema. O tópico hoje, nesse caso, nessa videoaula, é sobre condição de alinhamento de 3 pontos. Então, olha só, sempre que a gente estivesse falando em geometria analítica, a gente está pensando em algo que está no plano cartesiano. E estando no plano cartesiano, ele tem coordenadas cartesianas, ou seja, ele tem a abscissa e a ordenada. Quem é a abscissa? É o x. Quem é a ordenada? É o y. Então, nós temos aí um plano cartesiano xy, né? Onde nós vamos localizar ali no plano cartesiano, por exemplo, esse segmento aqui, se eles são colineares ou estão alinhados, é muito tranquilo, você consegue localizar ele no plano cartesiano, uma vez que ele vai ter a abscissa e a ordenada, abscissa e ordenada, abscissa e ordenada, abscissa e ordenada. Então, a condição de alinhamento ou de ser colinear é estar alinhado, ok? Resumidamente falando, o seguinte, a condição necessária para isso é que o determinante desses 3 pontos, né, do A, B e C, né, a gente monta um determinante nesse estilo aqui, ó. Eu coloco o ponto A, o ponto B, o ponto C, e a terceira coluna eu completo com 1. Calculo esse determinante. Se ele for igual a 0, os pontos são colineares. Vamos fazer usando o determinante e depois eu vou mostrar um macete que, na verdade, esse macete ele sai exatamente do determinante. Uma vez que, se você tem uma coluna 1 ali, né, que é toda unitária, ele vai possibilitar criar esse macete aí. Esse macete é uma observação dessa coluna que é unitária. Mas vamos usar pela maneira do trabalho bruto ali do conteúdo, que é formar o determinante, resolver pela regra de Sarri ou Sarros, como queira, e aí a gente determina se é colinear ou não. E vou mostrar o macete em seguida. Vou tentar ocupar menos espaço possível para mostrar o macete também. O macete vocês vão entender que é quase a mesma coisa que a regra de Sarri. Então eu pego um ponto, o outro e o outro. Certo? Então, ó, vai ficar assim, ó. Vamos prestar atenção aqui, ó, para a gente não se perder. Então vai ficar assim, ó. 6, 5, depois 3, 4, depois menos 3 e 2. A terceira coluna eu completo com 1. E aí eu acho o determinante. Se esse determinante for igual a 0, nós vamos ter
nós vamos ter esses pontos numa mesma linha, ou seja, colineares, ou mesmo que a gente pode usar alinhados, né? Estão alinhados, são colineares, estão numa mesma linha, numa mesma reta. Então, olha só, eu repito aqui, vou tentar usar uma caneta diferente aqui. Eu repito aqui, ó, o 6, o 3 e o menos 3. Repito também o 5, o 4 e o 2. Regra de Sarri, né? E aí eu multiplico as diagonais principais, né? E aí a gente tem que ter um cuidado, né, pessoal? Porque as diagonais principais, você tem sempre que usar retinhas paralelas aqui, né? Ter cuidado com sinais que aparecem, negativos e tal. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 1, 24. Ó. 5 vezes 1, 5 vezes 3, menos 15. E aqui, uma vezes 3, 3 vezes 2, 6. E aí eu vou somar isso aqui, né? Vou fazer essa soma. 24 mais 6 dá 30, menos 15, 15. E aí a gente faz com a diagonal secundária a mesma coisa, com muito cuidado para não errar. Então aqui você tem 1 vezes 4, 4 vezes 3, vezes menos 3, menos 12. Tem que ter cuidado com o sinal. Aí você tem aqui, ó. Não acho difícil esse método aqui. 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12. E aí você tem aqui, ó. 5 vezes 3, 15 vezes 1, 15 mesmo. 5 vezes 3, 15 vezes 1, 15 mesmo. E aí você tem esse somatório aqui, né? Então, menos 12 mais 12, 0, fica 15 aqui, né? Olha só. Aqui você vai fazer o quê? Essa soma das diagonais do produto, das diagonais principais, vai ser 15, menos a soma do produto das diagonais secundárias, 15. Deu 0, né? Vocês acharam tão complicados assim para resolver desse jeito? Uma maneira tranquila, não vejo problema nenhum. Ah, Márcio, qual é o macete? O macete, eu acho que o macete saiu basicamente, acho não, tenho certeza, saiu basicamente da regra de Sarri. Você vai pegar, colocar os três, um embaixo do outro, os 3 pontos, um embaixo do outro. Então, ó, 6, 5, depois vem 3, 4, depois vem menos 3, 2. Embaixo eu repito esse primeiro ponto, 6 e 5. Esse é o macete. E aí eu faço o seguinte, eu multiplico as diagonais principais. Por isso eu falo para vocês que é basicamente o que nós vimos ali na regra de Sarri. Não entrou. Aí a gente faz o produto aqui, ó. 6 vezes 4, 24. 3 vezes 2, 6.
e menos 3 vezes 5, menos 15. E aí você adiciona isso. Vinte e quatro mais 6, 30 menos 15, 15. E aí faz a mesma coisa com as diagonais secundárias. Tendo muito cuidado para não errar o sinal, né? Aqui 3 vezes 5, 15. Aqui 4 vezes menos 3, menos 12. E aqui 2 vezes 6, 12. E aí você adiciona esse esquema aqui também. 12 menos 12 cancela, fica 15, né? E aí subtrai. É exatamente aquilo que nós fizemos. É um macete? É, mas é exatamente aquilo que nós fizemos. Apenas nós repetimos pelo fato da coluna, a terceira coluna aqui, ser 1, né? Mas tem que ter um cuidado danado, pessoal. Isso aqui a gente faz para essa condição de alinhamento de pontos, né? Eu tenho muito medo de determinados macetes. Isso aqui, ele serve, eu não posso lhes garantir que isso aqui tem valor para outros tipos de questões que envolvem determinante. Tudo bem? Note que aqui é algo muito específico, onde a coluna, a terceira coluna é 1. Deu para entender? Então eu tenho muito medo de macetes, por isso que eu mostrei ali o método original e o macete aqui. Então aqui, ó, 15, eu vou fazer a principal, que é 15, menos a secundária, 15. Deu quanto? Deu 0. Só poderia dar 0, né? Para o macete valer, só poderia dar 0. Então é isso. O método tradicional, macete para achar se os 3 pontos são colineares ou estão alinhados, ok? Próxima questão diz o seguinte: em qual ponto do eixo das ordenadas passa uma reta que contém os pontos 3, 7, os pontos 3 e 7, 7 menos 3. Pessoal, olha só, em qual ponto do eixo das ordenadas, se o ponto está no eixo das ordenadas, pessoal, o que ele quer dizer aqui é o seguinte: vai cruzar uma reta, cortando o eixo das ordenadas. Naquele ponto que ela intersecta o eixo das ordenadas, você tem que entender que a abscissa é 0. Tá? A abscissa é 0. Se cortou o eixo das ordenadas, eu tenho a ordenada. A abscissa quanto é? 0. Então aí, se você interpretou isso aqui, o resto virou... esse ponto, ele é colinear com esses outros 2 pontos aqui. Eles estão numa mesma reta, né? Ou numa mesma linha, né? Então, ó, usando o método tradicional, vou usar aqui, ó. Se eu pegar aqui, que não atrapalhe nada, 0 e y. Depois, primeiro ponto é 0y. Segundo ponto, 3 e 7. Terceiro ponto, 7 menos 3. A terceira coluna é 1, né? Estou fazendo pela regra de Sarri. Então, ó. Se isso aqui der 0, pessoal... Aliás,
Na verdade, ele nem está perguntando se eles são colineares, ele está afirmando que eles são colineares, que existe uma reta que intersecta o eixo das ordenadas e que contém os pontos de coordenadas 3 e 7, 7 menos 3. Então, ele já afirmou no nosso exercício que esses pontos são colineares. Então, o que ele quer achar é o valor do y. E aí, você repete as duas primeiras colunas, né? Pela regra de Sarri. E faz principal, né? Diagonal principal. Zero na multiplicação, posso multiplicar 100 vezes por 100 números, o resultado dá zero. Um vezes y vezes 7, 7y, né? Uma vezes 3, 3, vezes menos 3, menos 9. E aí nós temos essa adição aqui, né, pessoal? Ó. Quanto é essa adição aqui? Essa adição vai dar 7y mais menos 9, menos 9. E aí a gente vai fazer o quê? Mesmo procedimento com as diagonais secundárias. Regra de Sarri. Eu acho interessante o aluno fazer determinadas macetes para ganhar tempo, sim, legal. Mas se ele esquecer o fundamento das questões, vem uma questão diferente lá, que não tem nada a ver com aquilo e precisa que você tenha conhecimento da regra de Sarri. E aí, como é que fica? Inventa macete? Bom, se puder, fique à vontade. Eu sou... Então, y vezes 3, 3y vezes 1, 3y. 0 vezes qualquer coisa é 0. 1 vezes 7, 7 vezes 7, 49. Então, aqui eu fiquei com o quê? A minha adição aqui, ó. Quanto ficou a minha adição? Ficou 49 mais 3y, ou, como queira, 3y mais 49. E o seguinte, se esses pontos são alinhados, o determinante tem que ser igual a zero, ou seja, esse aqui menos esse tem que dar zero. Então, ó, a condição é que a diagonal principal menos a diagonal secundária tem que ser igual a zero. Então, ó, 7y menos 9 menos, eu vou usar parênteses porque é uma expressão ali, né? 3y mais 49 tem que ser igual a zero. E aí, 7y menos 9 menos 3y menos 49 tem que dar igual a zero. 7 menos 3, 5, ou perdão, 4y, 7 menos 3, 4y, menos, ó, 9, sinais iguais, menos 9 e menos 49, repete o sinal e adiciona. 9 com 49 vai dar 58. Igual a zero. Passa o 58 para o outro lado. Ele fica positivo. Y igual a 58 dividido por 4. Y 58 dividido por 4, 1 vezes 4 vai
abaixo 8. Vai dar um número, vamos colocar aqui, dividido por 2. Aqui vai dar 2 vezes 4, 8. Não, 2 vezes 4, 2 vezes 2, 4 para 5, 1 abaixo 8, 2 vezes 9, dá 29. E por 2 dá 2. Por isso que a divisão aqui dava inexata. O y é 29 meios. Esse é o valor do y. A reta vai tocar no ponto dos eixos das ordenadas, onde o y é 29 sobre 2. Deixa me ver aqui. 0 e y, 3 e 7, 7 menos 3. Aqui dá 0, 7 vezes 7, 49. E acredito que seja exatamente isso. Podemos fazer pelo método aí exatamente isso. Vamos fazer pelo método do macete aí, para você que, se você gostar do macete, faça o macete, achar que deva fazer, fique à vontade. Então, ó, pelo macete, né, que nada mais é do que a fórmula de Sarri ali, né, a regra de Sarri, né. Então, eu vou pegar lá, ó, 0 e y, opa, coloquei muito perto, y, depois 3 e 7, depois 7 e menos 3. Tá, e daí? O que faz? Repete o primeiro ponto. O macete é repetir o primeiro ponto. Colocar tudo enfileirado. E aí você vai fazer, ó, diagonal principal, zero menos 9 e 7y. E diagonal secundária. Lógico que aqui você tem que somar, né? Uma contradição aqui disso aqui. Zero mais menos 9 mais 7, 7y menos 9, né? E aqui, fazendo com as diagonais secundárias, né? Três vezes y, 3y. 7 vezes 7, 49. 0 vezes qualquer coisa, 0 mesmo. Então, essa adição aqui, ó, não poderia dar diferente, né? Vai ser 3y mais 49. E aí você tem a principal, 7y menos 9, menos a secundária, 3y mais 49. Isso tem que ser igual a 0, porque eles são colineares, estão numa mesma linha. Então, 7y menos 9, menos 3y menos 49, tem que ser igual a 0. 4y menos 58 tem que ser igual a 0. 4y é igual a 58, portanto, y é 58
sobre 4, logo y é 29 sobre 2. Tá aqui o mesmo resultado, porém usando o macete. Espero que tenham gostado, pessoal. Peço humildemente, deixa um like no vídeo, isso vai me ajudar muito, vai ajudar o canal a crescer. Você vai estar me ajudando demais, demais, demais. E agradeço a todos os alunos aí que estão inscritos aí no canal. E até a próximo tópico aí, seja geometria ou um outro tema aí que a gente vai tratar sobre esse legado, esse grande contexto aí da matemática aí, ok? Até a próxima videoaula.